questões de geografia agora. 21. A ONU alerta para uma crise humanitária catastrófica no Sudão, que pode alastrar-se regionalmente aos países posicionados do leste africano até os países do Chipre e da África. Milhares de pessoas tentam sair do país. Para Henk Mayhek, chefe do Departamento para a África da Fundação Friedrich Ebert, o conflito no Sudão também aumenta os riscos da circulação de armas ligeiras através das fronteiras muito porosas para outros países a leste, especialmente ao Mali, Níger, Burkina Faso. Então a gente está falando do Sudão, falou da crise que está tendo, que pode gerar de país da África até o leste, Mali, Níger, Burkina Faso. A área do conflito, juntamente com os países mencionados no excerto, integra o quê? Gente, essa área aqui é uma região muito conhecida, não fala muito da geopolítica, mas fala mais de geofísica, que é a área do Sahel. O Sahel é uma área, vamos dizer, vizinha ao deserto do Saara, onde tem um domínio morfoclimático bem heterogêneo, em virtude da composição da fauna e da flora, temperatura, está perto do deserto, entre outros fatores. E além disso também envolve na questão da geopolítica, falando dos problemas que está tendo no Sudão, que enquadra tanto Mali, Níger, Burkina Faso, beleza? Então é aquela área ali da África, a gente tem que analisar a África do Sahel, beleza? Então nesse caso, vamos lá. A, o complexo da cadeia do Atlas? Não. B, a região Sahel, faixa da terra que separa a África subsaariana e norte da África. Exatamente essa é a alternativa B, beleza? Geopolítica, atualização, isso aqui não tem como fazer se a pessoa não sabe, né? Boa questão. Leia o tweet publicado no Fantástico de 11 de junho de 23 sobre a síndrome do celibato no Japão, a qual consiste na falta de interesse em sexo pela população. Então ele mostrou aqui o tweet e tal, debatendo, namorado de aluguel, síndrome do celibato, vamos lá. A síndrome do celibato japonesa representa um posicionamento da sociedade que tem contribuído para a redução da população absoluta. Sim, se as pessoas estão menos interesse em sexo, ou seja, tem um certo que no sentido de reduzir a população, em virtude da redução das taxas de natalidade e fecundidade. Exatamente isso que reprova tudo. População absoluta é o número da população atual. Redução da taxa de natalidade é a taxa de nascimentos, de fecundidade é de mulheres grávidas. Exatamente isso. Vamos ver as outras. B, a transição demográfica. Tem a ver com a transição demográfica, mas vamos lá, provoca uma queda na taxa de fecundidade e na expectativa de vida? Não tem nada a ver com a expectativa de vida. C, a estabilização populacional. De forma alguma, não tem estabilização coisa nenhuma. O desequilíbrio populacional, ok, com o maior número de homens em relação ao número de mulheres. Não tem relação com o número de homem e de mulher. Nascimento é aleatório. O inverno demográfico, que reduz a taxa de mortalidade infantil e o percentual da população economicamente ativa. Não tem nada a ver com o conceito de inverno demográfico. Vamos lá. Analise o mapa que corresponde à área de atuação das superintendências de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Então a gente está falando do Sudão, do Sudene e do Sudeco. Ótima questão. Caía antigamente mais, hoje está caindo menos, mas é de alta importância. Vamos lá. De acordo com... Vamos colocar o mapa junto, né? De acordo com o mapa, esse conhecimento sobre a regionalização do espaço brasileiro, afirma-se que as superintendências são, vamos lá, dispositivos legais que estabelecem a divisão regional da geoeconomia. Nossa, quase, não quer dizer tanto sobre isso. Ele fala também um pouquinho da questão da divisão geoeconômica, mas na verdade é da aliança que essas regiões fazem para se contribuírem e crescerem juntas. Depois eu dou a definição mais técnica. Vamos ver as demais. B. Agências no fomento de políticas público-privadas para sustentabilidade de biomas. Não. Isso até pode ajudar, mas não é isso que quer dizer superintendências. Estruturas governamentais para promoção de políticas públicas. Aí sim, promoção de políticas públicas voltadas à integração nacional. É realmente isso que quer dizer uma superintendência. Por exemplo, o Sudão, que é da Amazônia, são uma região
voltada para o norte do país, no qual eles tentam fazer políticas públicas voltadas à integração desses países, ainda mais que eles possuem muitas ligações, tanto, por exemplo, nesse caso da Amazônia, parte do Cerrado. Então, consequentemente, eles precisam fazer políticas públicas com alianças para voltar essa integração nacional. Muito bom. D. Instrumentos territoriais para implementação da divisão regional. Não. E. Centro de controle de comando técnico meio científico informacional fora do eixo Rio-São Paulo. Realmente muito interessante. Realmente é um controle, tem a ver com a questão do meio técnico científico informacional, mas fora do eixo Rio-São Paulo, isso aqui tudo que eles falaram que está fora do mapa, não é simplesmente só o eixo Rio-São Paulo, né? A gente está falando que aqui é concentrado, onde a gente tem o Sudeste junto com a região Sul. Mas a mais precisa é a C. Muito boa. 24, uma questão mais técnica também, vamos lá. Até agora questões assim, precisa saber, tirando aquela do Japão, né, falando do celibato, que é mais de interpretação, o resto são questões bem assim, a pessoa precisa saber para acertar. Vamos lá. Com os avanços da tecnologia, as áreas urbanas em todo o mundo encontram maneiras de criar ambientes sustentáveis, reduzindo o uso de energia e as emissões de carbono. É crucial que as cidades adotem sistemas tecnológicos avançados como a internet das coisas em sua infraestrutura. Essas tecnologias não apenas melhoram os padrões de vida dos cidadãos, mas também aumentam a segurança pública em geral. Em 2023, 7 cidades apresentaram os maiores avanços tecnológicos. São elas: Singapura, Helsinki, Zurique, Oslo, Amsterdã, Nova York e Seul. Boa, agora já dá para saber mais ou menos o que ele quer dizer. Bem atual esse tema. As características das áreas urbanas citadas no excerto correspondem às cidades globais? Não, muita gente colocou essa aqui. Por quê? Cidades globais, a gente está falando sobre centros econômicos, os grandes centros de economia do país. E nesse caso tem que ter, então, uma cidade muito grande e, além disso, que tem uma influência geopolítica significativa, econômica. Centros econômicos, né? Vamos colocar a concordância em português certinho. Centros econômicos. Então a gente vê aqui, por exemplo, Nova York, sim, é uma cidade global. A gente pode talvez colocar Seul, mas as outras não. Entendeu? Então a gente não pode falar que são cidades globais. Megacidades, não, de forma alguma. Sustentáveis também, isso aí pega um pouco, né? Apesar de que megacidades, a gente tem que lembrar que são cidades, vou colocar aqui do lado, vai, com mais de 10 milhões de habitantes. Singapura, não sei se tem, acredito que não, mas Nova York sim. Mas agora cidades relativamente menores. Zurique, na Suíça, Amsterdã, nos Países Baixos, Oslo, Helsinki, a gente está falando daquela parte mais superior da Europa, Dinamarca, Finlândia, Suécia. Não, né, pessoal? Cidades biotécnicas, muita gente colocou bio é vida, técnicas, ainda não é essa questão, beleza? Não tem nada a ver com cidades biotécnicas, é um termo não utilizado também na geografia, pelo menos no ensino médio nunca analisei. Cidades inteligentes, gente, é essa a pontuação, essa definição. Se o teu professor de geografia não falou isso, ele tem que se atentar. Cidades inteligentes, principais, Seul, o trio de ferro lá em cima, e Amsterdã são as principais cidades inteligentes. Por quê? O que eles usam? Principalmente internet, tecnologia para melhorar os padrões de vida dos cidadãos. Também fala aquela coisa mais clichê, né? Ambiente sustentável, redução do uso de energia, tudo bem, mas são cidades tecnológicas, ou seja, semáforo inteligente, tem uma iluminação que é automática, tem, por exemplo, também na questão urbana, apps de mobilidade. Então, quando, por exemplo, o iFood da vida, esses 99 de Uber, são apps de mobilidade urbana, além de um monitoramento urbano, que aumenta a segurança pública e por aí vai. Então, essas são as características dessas cidades, beleza? E colocou Nova York e Singapura para tentar dar uma ludibriada em vocês com outras questões. Muito boa questão também. Outra questão de interpretação. Vamos lá. Então, até agora foram 4 questões de técnicas e 2 de interpretação, contando essa, se eu não errei as contas. Analise a charge do cartunista Marildo Lima, publicada em 5 de agosto de 22 no Facebook do jornal A Gazeta do Espírito Santo. Uma aguinha. Vamos lá. Mostrando então uma mula, um burro, podemos dizer, que é implantação. E carregando atrás dele
internet 5G. Aparentemente é isso, implantação 5G, vamos lá. A charge critica o descompasso existente entre a velocidade dos serviços das redes móveis e a velocidade de instalação do 5G no Brasil. Já matou. Nossa, que questão maravilhosa, hein? Realmente, ele está falando assim, que o 5G de altíssima velocidade, mas para a gente instalar ele, a velocidade de instalação depende dessa charretinha. Ou seja, a velocidade é muito lenta de um serviço que a gente já pode estar utilizando. Matou. Excelente. Nem vou ler as demais. Excelente. Vamos lá. Questão talvez a mais difícil da prova. Isso que não é comum na geografia física. Muita gente acertou, até mesmo aquela da última que a gente falou das cidades inteligentes, por mais que é um termo não tão utilizado, mas essa aqui também o pessoal teve muita dificuldade porque é geografia física. Vamos lá. Examine os blocos de diagramas que, segundo a classificação de Ross, integra a formação da planície e tabuleiros litorâneos. Beleza. Então, na situação A e B, o que aconteceu? Então aqui a gente tem a sonda da abrasão das ondas, onde ele vai causando intemperismo, o nível da maré ele diminuiu, e aqui a linha da costa que era inicialmente, consequentemente com os níveis de erosão, tudo que aconteceu, e os sedimentos foram caindo, muito bom. E opa, a hora que ele falou, sedimentos, boa palavra-chave. Então mostrou aqui na legenda, sedimentos mais antigos, maré alta, maré baixa, vamos lá. Considerando o exame dos blocos de diagramas e conhecimentos sobre a dinâmica do relevo brasileiro, a formação geomorfológica e a ação dos desgastes representados corresponde respectivamente. Gente, se a gente está falando da formação do relevo, que é perto do nível do mar, no qual a gente forma uma estrutura aqui e ele tem a queda, e é sedimentar, ou seja, ele é nesse formatinho aqui, relevo brasileiro, isso aqui a gente está falando de quem? De uma falésia, não posso esquecer, da litorânea. Então, é questão das falésias e é o movimento de massa, no qual parte da situação da falésia sofre um intemperismo, sofre erosão e, consequentemente, derruba seus dejetos, beleza? Formando essa parte aqui da praia, por exemplo. Olha que interessante. Lembrando, quem que é o primo da falésia? Se não for na questão sedimentar, se for numa questão, por exemplo, de escudo cristalino, a gente tem o outro também, escudo cristalino. É o famoso costão, as famosas costas, costão de escudo cristalino, muito mais resistente, beleza? Vamos lá, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que altera a lei da Mata Atlântica. Olha, outra questão muito atual. Falando de outras coisas, eu sei que a lei da Mata Atlântica foi em 2006, mas também é um assunto atual no sentido que realmente tem várias mudanças das bancadas ambientais da Câmara dos Deputados que fala sobre isso. Vamos lá, lei da Mata Atlântica para permitir o desmatamento quando a implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasodutos, sistemas de abastecimento público de água, sem a necessidade de um estudo prévio de ambiental. Olha que crime ou compensação de qualquer natureza. Realmente, não é a política que a gente vive, e tem gente que ainda acredita. Ou compensação de qualquer natureza. Será dispensada ainda captura, coleta e transporte de animais silvestres, garantidas apenas pela sua afugentação. Que legal, né, cara? Olha, juro pra você, é isso que me desanima do Brasil. Vamos lá. O texto aprovado pelas câmaras de deputados acarreta o desgaste diplomático do Brasil em razão do país ser signatário do Tratado de Nigóia. Já está errado, não tem nada a ver. Tratado de Nigóia é voltado à questão dos recursos genéticos, beleza? Promove a expoliação dos domínios da Mata Atlântica devido à necessidade de implementar políticas desenvolvimentistas. Interessante até, vamos deixar um pontinho, não fiquei tão confiante. C. Compromete o equilíbrio ambiental da Mata Atlântica. Ok. Uma vez que esse bioma corresponde ao hotspot, opa, excelente palavra-chave, da biodiversidade brasileira. Falei no vídeo de história, dessa mesma faculdade, dessa mesma prova. Quando uma questão está certa, ela ganha de lavada, dá meio certa. A B é meio certa. Até pode ser a questão da expoliação dos domínios da Mata Atlântica. Mas o que o texto quer dizer com mais precisão? Compromete o equilíbrio ambiental da Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica é um hotspot, ou seja, é um local que ele está vulnerável a grandes alterações climáticas. Perigosíssimo, tem que tomar cuidado com a Mata Atlântica. Excelente questão. 28, talvez a questão mais fácil da prova até, pessoal. Vamos analisar.
Durante o ano mais crítico da pandemia da Covid-19, em 2020, a comunidade ribeirinha Santa Helena do Inglês, localizada a 60 km da capital de Manaus, recebeu uma combinação de painéis solares e baterias de lítio que transformaram a vida de cerca de 130 habitantes. A comunidade só é acessada por via fluvial, cerca de 3 horas e meia de navegação pelo Rio Negro. Atualmente, Santa Helena do Inglês é abastecida por 3 fontes de energia, muito bom. A principal é a geração solar fotovoltaica, a segunda é por diesel, que funciona como reserva, e pelo linhão do programa Luz para Todos da Amazonas Energia, muito bom. Considerando esse certo conhecimento sobre a posição geográfica do Brasil, afirma-se que a comunidade ribeirinha, a geração de energia térmica, eólica, biomassa, hidráulica, solar. Gente, falou da solar, vamos ler solar se está certo. Solar é viabilizada pela localização da Santa Helena do Inglês em baixas latitudes. Exatamente isso. Uai, se a gente está falando da região do Amazonas, a gente está falando de uma região do país na região norte. E na região norte, lembre que corta a linha do Equador, que é uma região de baixíssima latitude. Exatamente isso. Ainda ele fala da questão do painel solar, mesmo se você confundisse na latitude, só lembrar que a principal fonte de energia deles é a energia solar, como lê o texto. Muito bom. Vamos lá. Cabanas, últimas duas. 29, análise a imagem que representa o voo de drone em umas partes da superfície terrestre. Gente, a gente está falando de sensoriamento remoto. Está sendo muito comum nos últimos anos. Sensoriamento remoto. Vamos lá, presentes no drone opera. Então aqui ele está mostrando os espectros de energia, ou seja, os espectros de luz dessa região aqui que está sendo mapeada. Que a gente pode analisar o solo, o que está acontecendo. Vamos lá. Uma composição de fotografias aéreas? Sim, é uma composição de fotografias aéreas, mas não é exatamente o que ele quis dizer, ainda mais com essa variação do espectro de luz. Um sistema de software vetorial? Tem também, mas não é o mais preciso. O processamento e o tratamento de imagens? Sim, pode ser, mas é muito simples falar isso, não é simplesmente o que a imagem está representando. D, um conjunto de faixas do espectro visível ou multiespectral. Agora sim, isso que a imagem quer dizer. As outras estão falando mais do drone em si. Muito bom. Questãozinha de continha, questão de cartografia. Vamos lá. Na Copa do Mundo Feminina FIFA de 2023, a seleção brasileira estrelou contra o Panamá no dia 24 de julho, em Adelaide, na Austrália. A delegação brasileira partiu de Brasília, 45 graus oeste, lógico, é Brasília, com destino a Adelaide no dia 3 de julho, às 15 horas. Tendo em vista que Adelaide está posicionado no fuso horário UTC mais 10, ou seja, ele tem mais 10 fuso horários à frente da linha de Greenwich. E que o tempo de viagem foi de 30 horas. Qual foi o horário dia da chegada da seleção brasileira? Então vamos lá, olha que interessante. Se a gente está aqui falando do planeta, por mais que eu sei que ele não é redondo, e aqui temos a nossa famosíssima linha de Greenwich, lembrando que quando é 45 graus à esquerda, a oeste, como ele falou, Brasil, quem não se recorda, Brasília está a menos 3 horas. Para quem não se recorda, mas como que eu vou saber? 15 horas, a cada 15 graus é 1 hora, mais 15 graus, 1 hora, mais 15 graus, 1 hora. Se Brasil está à esquerda, então aqui ele vai perdendo 3 horas, por isso que é menos 3. Quando a gente está falando de Adelaide, ele falou que é mais 10, significa que ele anda 150 graus para a direita, ou seja, vai aumentando a hora. Quanto que vai aumentando? Mais 10 horas. Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, ele aumenta mais 10 horas. Agora, vamos lá. Então, quantas horas foi tudo isso, incluindo a variação da latitude, da longitude, dos fusos horários junto com a viagem? Então, vamos lá. Então, foi 3 horas para chegar até o meridiano de Greenwich, na primeira situação, foram 3 horas, mais 10 horas do UTC mais 10 dos fusos horários até chegar em Adelaide. Só que aqui a gente não pode esquecer que faltou também o horário da viagem, porque elas não teletransportaram simplesmente, foram de avião, então mais 30 horas de viagem. E nisso tudo a gente descobre que foram 43 horas de mudança de horário. 43 horas é quase 48 horas, que são 2 dias, então vamos adicionar 2 dias. Então vamos lá. Então em vez de 3 de julho às 15 horas, eles chegaram 2 dias depois, 2 de julho às 15 horas.
Só que lembra, a diferença aqui, ó, foi de 5 horas, então eu desconto 5, entendeu? Fui 2 dias, voltei 5, menos 5 horas, então dá o total de 10 horas. Então, que dia que ele chegou? Às 10 horas do dia 5 de julho. Ah, mas eu não ia saber, não tem problema. Pega o 3 de julho, 15 horas e soma 43, até passar um dia, até passar quase 2 dias. Beleza? Então essas foram as questões de geografia, questõezinhas muito legais e questõezinhas ou muito técnica ou muito interpretativa, depende de como você quer pontuar, mas foram excelentes questões, beleza?